mais um imposto sobre imóveis acabou de ser criado, você acredita? O Senado acabou de aprovar um projeto de lei que permite a atualização do valor do imóvel no imposto de renda. Então só está faltando agora o autógrafo do nosso presidente Lula para que se torne lei. Sabe aquele imóvel que a sua avó, sua família comprou há 30 anos atrás, pagou 50 mil reais, que era muito dinheiro na época, e hoje vale 500 mil, vale 1 milhão de reais? Tá paradinho lá, não foi feito nada durante esses 30 anos. Pois bem, o governo quer taxar um valor sobre essa atualização, sobre essa valorização desse imóvel de, por exemplo, 950 mil. Teoricamente, esse imposto é sobre o ganho de capital, mas na prática, grande parte dessa valorização é reposição inflacionária. Então, na minha opinião, esse imposto nada mais é que o exemplo mais prático do que é roubo. Vamos analisar como que esse imposto vai funcionar, quais situações vale a pena aderir a ele, qual vai ser o custo de fato desse imposto comparado com o antigo. Vamos fazer um exemplo aqui. O nome desse projeto de lei se chama REARP, tá? Que ele atualiza o valor de imóveis e veículos no imposto de renda. Essa substituição, ela vai substituir o IGC, o Imposto sobre Ganho de Capital, e é válido para bens adquiridos até final de 2024. Ele vai ter duas grandes finalidades. Primeiro, é uma atualização do valor patrimonial lá no imposto de renda, como esse exemplo que eu dei no começo do vídeo, da família que comprou imóvel por 50 mil reais, hoje vale 1 milhão de reais, está totalmente defasado no imposto de renda, esse patrimônio não está aparecendo. E a segunda finalidade é declarar imóveis que estão ocultos do patrimônio da família, que nunca foram declarados, com omissões, com valores diferentes. Então é uma forma de resolver tudo. E aqui já vem uma pancada. Para esse caso de imóvel oculto, omisso, vai ter uma alíquota de 15% sobre o valor do bem, mais 15% de multa. Você tem noção? Se um imóvel que você nunca declarou vale 1 milhão de reais, você vai pagar cerca de 30% sobre o valor dele, 15% sobre o valor de mercado e 15% de multa para você não ter pago o imposto antes. Então, a princípio, é 30% sobre o valor total, mas pode ser 15% dos 15%, no caso da multa, e não do todo. Isso é uma coisa que a gente vai entender quando a lei, de fato, for sancionada. Essa lei foi feita por governo, obviamente, para arrecadar mais imposto, mas para pessoa física e para pessoa jurídica que tem imóveis não declarados ou declarados de maneira errada, tá? No caso de pessoa física, se você tem imóveis na tua pessoa física, qual que vai ser a tributação daquele imóvel que você tem que atualizar agora o valor dele? Vai ser 4% sobre a diferença entre o que está declarado versus o que vale hoje. Então, num caso extremo, né, de um imóvel que está declarado por 50 mil e que hoje vale 1 milhão de reais, é 4% sobre 950 mil. Fazendo a calculadora aqui porque eu não sei de cabeça. Ó, dá 38 mil reais nesse caso, nesse exemplo. Que se fosse 15% sobre o ganho de capital, que geralmente é o valor cobrado, fora essa janela de reajuste, aí seria 142 mil reais. Já para pessoa jurídica, é o dobro desse percentual. Então, é 8%, sendo 4,8% de RPJ, 3,2% de CSLL. Então, nem a pessoa jurídica está se safando dessa situação. Tem pontos positivos e negativos? Tem. Um ponto positivo, supondo que você tem muito patrimônio que não está declarado, mas você tem dificuldades por conta disso, de contratar financiamentos, de gerar um score melhor para o teu CPF, por exemplo, isso vai te ajudar a aumentar o valor do seu patrimônio no imposto de renda para fins de cotação de crédito, de obtenção de financiamentos, por exemplo. Tem o benefício também da redução de uma alíquota futura, que geralmente é 15% sobre o ganho de capital, e nessa janela de tempo, nesse espaço, você consegue diminuir para 4%. E tem um benefício também que você pode parcelar em até 36 vezes esse valor dos 4% sobre o ganho de capital. Outro benefício é a regularização de ativos que estão ocultos, que nunca apareceu, vamos colocar luzes neles, então esse é o momento, esse é um benefício de um desconto tributário. Agora tem pontos negativos também. Você tem um desembolso imediato de caixa, mesmo que em 36 meses, tem que pagar agora. Você não tinha mexido por 30 anos, agora eventualmente vai ter que mexer. Mesmo se você comprou há 5 anos esse imóvel, há menos tempo, vai mexer e vai ter que pagar imposto, poxa, num momento que você não está pensando em vender, em revender esse imóvel. Inclusive, nesse ponto de revenda, por você adotar essa tributação, esse benefício tributário, você trava a liquidez durante 5 anos. Você precisa esperar esse período para depois você revender o imóvel. Então, se você não pretende vender, cara, não faz sentido, né? A não ser que você tenha uma obtenção de crédito se precisa. Se você pretende vender logo, você se ferrou. Então, você tem que ter um planejamento muito específico. Pô, eu quero vender daqui entre 5 e 7 anos. E o mais doido, né? Porque daqui 5 anos, supondo que você tem um imóvel agora de 1 milhão, com inflação mais a valorização, esse imóvel pode chegar a 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, 1 milhão e 500. E aí você vai ter um novo imposto sobre ganho de capital quando você vender ele do 1 milhão que você declarou agora para 1 milhão e meio, que é mais 15%.
sobre os outros 500 mil reais. É brincadeira, não é? Então o ponto negativo é que isso, você pagando esses 4%, isso não te exime de uma tributação futura sobre ganho de capital. Então você percebe que investir em imóveis pode ser muito rentável, ter liquidez e ser extremamente seguro, se fizer do jeito certo e com a pessoa certa. Você pode até errar o imóvel, você não pode errar quem está cuidando desse dinheiro para você e saber dessas atualizações para você não pagar imposto desnecessário ou se dar mal. E sobre investir em imóveis, se você quer investir junto comigo e com a CP8 aqui em Santa Catarina, aqui na descrição desse vídeo, nos comentários tem um formulário para você preencher seus dados, é bem simples, e o meu time de especialistas vai entrar em contato contigo para te apresentar por que investir aqui em Santa Catarina, potencial de rentabilidade, de valorização de imóveis aqui, para você começar a se expor com esse estado que deu certo, Brasil que deu certo aqui em Santa Catarina, em imóveis na planta, para surfar a valorização durante a construção. Então, faça a sua aplicação, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, vamos pegar um exemplo agora de um imóvel que hoje vale R$1 milhão, mas que você comprou há 15 anos atrás, lá em 2010, 2011, você fez a aquisição dele, tá? E dentro desse período teve a valorização do ativo imobiliário, a cidade expandiu para aquela região, é um imóvel diferenciado, além do próprio custo do dinheiro, da inflação também ter corrido parte do poder de compra desse capital. Então tem as duas coisas. Agora, historicamente, o imóvel ele sempre rende acima da inflação em boas regiões, em bons produtos. Tá? Então você comprou naquela época por R$200 mil, hoje ele vale R$1 milhão. 15 anos depois, você teve 5 vezes o valor que você investiu. E aí você está em dúvida se, vou declarar isso aqui para resolver e sair da minha cabeça. Então você tem R$800 mil de ganho de capital hoje. 4% sobre R$800 mil são R$32 mil. 4 vezes 8, 32. Então R$32 mil você paga em parcelinhas de quase R$1.000 por mês em 36 meses. Ou escolhe empurrar isso para frente para ver onde vai dar, pode ser que essa lei um dia saia, sabe lá Deus, né? E aí, supondo que daqui a alguns anos você vai pagar, você vai ter um ganho de capital de 15% sobre esses R$800 mil. Então, se fosse 10%, daria R$80 mil, 15%, R$120 mil. É uma decisão que dói no bolso, seja agora, seja depois, mas a depender do seu momento, do quanto você precisa declarar esses imóveis e deixar tudo resolvido, é uma boa estratégia você adotar essa lei. Vamos ver se realmente ela vai se tornar uma lei ou vai ficar no projeto aí e o Lula não vai sancionar tão cedo. E tudo bem a gente pagar imposto se nós víssemos retorno, infraestrutura, segurança, saúde e tudo mais. Mas quando a gente não vê, retorno é um desafio. Agora, ao menos que a gente veja retorno no lucro que a gente tem investindo nesses imóveis, né? E se você, por exemplo, é um investidor que gosta do mercado imobiliário, eu gravei um vídeo aqui sobre como ter lucro, como ganhar dinheiro de fato investindo em imóveis da planta. Se você é investidor no mercado imobiliário, assista, vai te ajudar muito a tomar boas decisões.